A graça e paz, meu irmão, minha irmã. Alguém já disse que a caminhada cristã se dá a partir de dois passos: arrependimento e fé, arrependimento e fé. Arrependimento e fé não se limitam à conversão, mas devem estar presentes na nossa caminhada cristã. À medida que vamos amadurecendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nós passamos por este processo em que nós nos damos conta dos nossos pecados, nos arrependemos deles e depositamos nossa fé, nossa confiança naquele que nos redime em Cristo Jesus. E deste modo, o desejo de sermos mais parecidos com o nosso Salvador é renovado. E é sobre este primeiro passo da caminhada cristã, arrependimento, que eu gostaria de falar com você. Portanto, eu o convido para uma jornada, para um caminho, para um processo de arrependimento. Então, senhores passageiros, apertem os cintos. A nossa viagem será longa e dolorosa. E a sensação neste processo de arrependimento será como se seus ossos estivessem sido esmagados. A semelhança do que o salmista Davi disse lá no Salmo 51, versículo 8. Os gemidos serão constantes todo o dia, Salmo 32, versículo 3. Você será tomado por um terrível senso de indignidade a ponto de impedi-lo de levantar seus olhos ao céu. A semelhança do publicano lá em Lucas capítulo 18, versículo 10. Uma profunda tristeza que vem do próprio Deus o acometerá. Eu o convido para o pranto, para o choro, para a humilhação. Bem-vindos à senda do arrependimento. E não tentem fabricar em seus corações esses sentimentos. A mais brilhante encenação, o mais talentoso ator não conseguirá reproduzir o verdadeiro arrependimento. Os fracassos poderão levá-lo ao remorso, mas não ao legítimo arrependimento. O medo de ser descoberto por conta de seus pecados poderá tirar o seu sono, amargurá-lo, mas logo que o perigo não for real e as coisas passarem, você cometerá os mesmos pecados, só que de maneira mais diligente para não ser pego. O verdadeiro arrependimento se dá no encontro real e pessoal com Deus. Foi diante de Deus que Davi rogou compaixão por causa dos seus pecados. No Salmo 51, versículo 1, ele disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Perante o Santíssimo, que enche a terra com a sua glória, Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Foi na presença do Senhor que um indigno publicano bradou: ó Deus, sê propício a mim, pecador. É impossível, portanto, alguém se encontrar com Deus e continuar o mesmo, e continuar no seu caminho de pecado, transgressão e iniquidades. Portanto, para que você seja levado ao verdadeiro arrependimento, primeiro você deve se encontrar com Deus. E diante de sua sublimidade, de sua glória e santidade, você deverá se dar conta da sua pequenez, indignidade e pecaminosidade. E então depositar a sua fé naquele que te redime de todo o pecado por graça e misericórdia. A constante caminhada de arrependimento é necessária e não é fácil. A aflição neste processo é inevitável. Porém, somente os contritos de coração saberão o que é a inaudita alegria do perdão. Somente aqueles que trilharam pelas sendas do arrependimento poderão dizer: certamente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deste modo, os ossos esmagados por conta do peso do pecado exultarão agora com o perdão e jubilarão e terão alegria. Se cumprirá então em nós aquilo que o salmista pediu, rogou ao Senhor em sua confissão no Salmo 51, versículo 8: Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Os gemidos, portanto, darão lugar a alegres cantos de livramento. A tristeza, segundo Deus, conduzirá à salvação. O que se humilhou diante do Senhor será por fim exaltado à semelhança do publicano. E o melhor é que ao final desta caminhada ouviremos o nosso guia dizendo: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem à cidade pelas portas. Portanto, meu irmão, minha irmã, em sua caminhada com Cristo, não se acomode em seus pecados. Se encontre com Deus. Diante dele, se dê conta de quem você é. Se arrependa de seus pecados. Peça a Deus que encha seu coração, sim, de tristeza e angústia, para que você não se acomode com suas transgressões. E deposite sua confiança e sua fé em Cristo Jesus, para que então, perdoado, perdoada, tendo a comunhão com Deus restaurada, você possa exultar, se alegrar na verdadeira paz que vem do Senhor. Amém.